Fala pessoal, daqui novamente, comentar um pouquinho sobre Solskjaer, né? Um dos assuntos do momento aí no futebol inglês. Eu esperei passar um pouquinho a semana para sedimentar bem os pensamentos na minha cabeça e poder fazer um vídeo sem muito ser ligado à emoção nem nada, tá? Vindo de um torcedor. Enfim, vamos lá. Solskjaer no Manchester United. O impacto inicial dele é algo de se ressaltar. Realmente ele chega num momento muito conturbado do clube, né? Inclusive o Mourinho cai numa derrota categórica fora o baile, 3-0 fora o baile do Liverpool em Anfield, né? O próximo jogo do United é contra o Liverpool em Old Trafford, é diferente, mas enfim, dependendo de como as coisas se desenrolarem, o Solskjaer pode cair já na próxima rodada. Não tô torcendo para isso nem nada, tô comentando que é um risco real e de um técnico que está muito pressionado, mas o Mourinho saiu também nesse sentido. E o que chama mais atenção, talvez, é principalmente não só o resultado, talvez principalmente o resultado por causa da grandeza do Manchester United, né? Mas também e muito o desempenho. O desempenho do Manchester United é simplesmente uma coisa horrorosa, é bizonho ver o Manchester United jogar. A falta de ideias, a capacidade do time de não ser criativo e não conseguir ser ofensivo contra o Newcastle, que é um dos piores times do campeonato. Até com a bola no pé eu acho que é um pouco subvalorizado demais. O Manchester United parece um pouco Vasco aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um time que, o time do Newcastle é horrível, o time do Vasco é horrível, o time do Newcastle é horrível também. Não acho que o time do Newcastle seja horrível não, tá? Muito pelo contrário, é um time que tem capacidade para ser competitivo na segunda metade da tabela, na segunda parte da tabela. Mas enfim, vamos relevar. O Solskjaer teve esse início muito bom, né? Com até um início um pouco exagerado. E assim, é claro que depois desse início realmente ficaria um pouco difícil não efetivar. Porque ele teve a melhor sequência inicial de um treinador na Premier League, apresentando um futebol bem interessante em diversos momentos, né? Se consolidou no 4-3-3, com Pogba, Matip e o André Herrera. Na época o Pogba estava sendo questionado pelo José Mourinho, porque ele estava sendo mal escalado, jogando muito longe do gol. Agora ele estava jogando como meio campista pela esquerda, com muita liberdade para atacar, diversos momentos quase como um quarto homem pelo lado esquerdo, numa linha de meias. Né? E tem esse mérito, claro, da escalação, por mais que ele já tivesse jogado assim com o Mourinho. Né? A diferença é a questão de função em campo. Mas ele já jogou num papel como meio campista pela esquerda com o Mourinho, jogou como primeiro volante, jogou como camisa 10 com o Mourinho. As pessoas esquecem um pouco disso, mas tudo bem. E é fato que o desempenho do time vem caindo muito, principalmente depois da eliminação pro Barcelona. O time vem apresentando um futebol pobríssimo, com jogos pontuais, momentos pontuais de bom futebol, né? E o Solskjaer vem demonstrando inoperância em conseguir fazer esse time mudar, né, de cara. Nos jogos grandes, o Manchester United cresce. Isso é uma das coisas a se valorizar. O time, não falta entrega ao time, como eu sempre falo nos jogos de análise. Não falta entrega ao time. O time cresce nos jogos grandes no sentido de não se apequena. O jogo contra o Manchester City da temporada passada, por exemplo, o Solskjaer até tentou mudar, botou um esquema de 3 zagueiros, tinha Lingard e Rashford jogando um ao lado do outro, Lingard até um pouquinho mais atrás, e o time conseguiu, em alguns momentos do primeiro tempo principalmente, causar desconforto ao Manchester City dessa forma. Projeção vertical, bola longa para Rashford ou para a escorada do Lingard. O time causou desconforto assim ao Manchester City, sim, naquele jogo do início do ano, ainda abril, se eu não me engano, lá na reta final do campeonato já. Mas é muito pouco. O que o time vem apresentando nessa temporada é pouquíssimo. É óbvio que sofre com lesões. É óbvio, tem que se ressaltar que o time não contratou das funções carentes do elenco, que era um meio campista de maior qualidade para jogar à frente e um jogador de lado direito, né? Na minha opinião, até quando eu falei do vídeo do Daniel James foi contratado nesse sentido, na minha opinião, para ser um jogador alternativo pelo lado direito, que pelo lado esquerdo você tem o Martial, você tem o Rashford, teria o Alex Sanchez, mas enfim, isso é outro problema, né? A saída do Alex Sanchez e Lukaku, que poderiam ser utilizados. Então você tem de fato um problema de falta de peças, isso é fato, mas você também tem o problema de que o Solskjaer, e agora falando sobre ele, né, desenvolver um pouquinho sobre o técnico, o Solskjaer não está conseguindo tirar do elenco o máximo que se pode tirar. Porque esse que é o trabalho do técnico, pessoal. É fazer o elenco render aquilo que num primeiro momento a gente não imaginaria. E o Solskjaer está fazendo o time render menos que o Mourinho. O aproveitamento dele já é o pior da era pós-Ferguson, 48%. Ou seja, o Manchester United tem um aproveitamento menor de 50%. Isso é um absurdo, isso é inadmissível. E passa muito pelo Solskjaer também. É fato que a diretoria tem a culpa de não contratar jogadores de maior nível, principalmente do meio para frente, que poderiam contribuir muito, como o Arsenal fez com o PP. O Chelsea não fez, mas o Chelsea, por exemplo, é um dos contrapontos ao Solskjaer. Um time de só jovens, de um técnico que acabou de começar a carreira, assim como o Solskjaer, mas já consegue ter não só resultado, como um futebol mais empolgante que o do Manchester United, um futebol mais coeso.
tá? Então, assim, isso é algo a se questionar. Mas, enfim, vamos ficar só falando do Solskjaer. O trabalho, na minha opinião, ele é fraco como um todo nesse sentido, porque ele não consegue encontrar formas de fazer esse elenco render mais e parece não encontrar alternativas nenhuma, né? Eu não sou técnico do Manchester United, mas eu assisto aos jogos. E na minha opinião, o melhor momento, a melhor formação que o Manchester United apresenta durante os jogos para render melhor é quando um time se comporta numa espécie de 4-4-2 ou 4-4-1-1. Óbvio que no momento tem Martial machucado, tem Pogba machucado, tem Luke Shaw machucado. Três jogadores importantíssimos para o elenco. Não tenha dúvida disso. Mas, assim, você pode montar esse 4-4-2, na minha opinião, é a formação que mais rendeu, principalmente se a gente for ver os jogos contra o Wolverhampton e contra o Crystal Palace, por mais que não tenham sido resultados positivos, foram um momento onde o time apresentou o melhor futebol em campo, desempenho em campo, de jogo, né? Onde você tinha Pogba e McTominay por dentro, Martial e Rashford se aproximando como essa dupla de ataque, dando liberdade pro corredor à esquerda do James. E as jogadas eram iniciadas com a aceleração do passe do Luke Shaw, que tem qualidade para fazer essa função. E pelo lado direito você tinha até o Greenwood, que nem é bem a dele, mas naquele jogo contra o Crystal Palace ele já tinha aparecido em alguns momentos bem e foi pouco falado disso, né? Agora está sendo mais escalado como atacante de frente, até que é mais a posição dele, mas ele foi bem, não necessariamente com bola, mas para a função tática, para permitir o desenvolvimento de jogadas por aquele lado, né? Ele foi bem nesse sentido no jogo contra o Palace. E o time funcionou bem nesse sentido, porque você tinha a aproximação de dois jogadores de muita qualidade, Martial e Rashford, né, diversos momentos com tabelas rápidas, com as projeções nas costas dos zagueiros. O Palace naquele jogo congestionou bastante a faixa central, não tinha espaço entre linhas praticamente nenhum, mas Rashford e Martial com movimentação rápida, e principalmente com tabelas rápidas para projeção, conseguiram causar desconforto bastante na defesa do Crystal Palace. E ainda tinha o Daniel James para fazer essas jogadas do lado esquerdo para dentro, às vezes até buscando amplitude de acelerar. O time funcionou bem nesse sentido, né? Tinha o McTominay e o Pogba por dentro, o Pogba fazendo a saída e o McTominay incomodando, sendo esse cara de força física, de presença no meio campo, mais à frente para participar do momento ofensivo. O time funcionou bem nesse sentido, nesse 4-4-2. E me parece que o Solskjaer não está enxergando isso. Não é possível que eu, daqui do Brasil, esteja enxergando, só eu esteja enxergando isso. O time funcionou bem nessa formação, 4-4-2. E ele me parece que não tem alternativa no momento. Como eu falei, ele no jogo contra o Barcelona, no confronto com o Barcelona, foram dois bons jogos do Manchester United, né? Ótima atuação do Fred. Ele teve o mérito, por exemplo, no jogo contra o Tottenham, de fazer a inversão de posições dos três homens de ataque, né? Lukaku, Martial e Rashford. Né? Óbvio que agora perdeu o Lukaku, isso é um dos pontos que negativos aí de diretoria, não é culpa dele. Mas eu lembro que nos jogos contra o Tottenham, no primeiro tempo, esses três se entenderam muito bem. Era uma inversão de posições. Então era hora Rashford pelo lado direito, Martial centralizado, Lukaku pela esquerda. Hora Martial por dentro, Lukaku por dentro, Martial aberto, Rashford pela ponta pela direita. Hora era o Rashford com o centroavante, Martial pelo lado direito, e Martial pelo lado esquerdo, Lukaku pelo lado direito. Então ele tem esse mérito. Ele tem alguns méritos, né? Até no início conseguia se ver uma troca de passes rápidas, mas isso já se via inclusive contra o Mourinho. Eu acho que isso o pessoal faltou dar um pouco de crédito pro português. Se vocês forem ver gols da temporada 16, 17, 17, 18 do Manchester United, tem vários gols nesse sentido. Trocas rápidas e curtas de passe, com aproximação ou para um lado ou pelo outro. O centro não era muito utilizado, mas os lados eram bem utilizados nesse sentido em alguns momentos com o Mourinho, tá? Também não vou ser hipócrita aqui dizer que o trabalho do Mourinho é uma maravilha, porque não era. Né? Mas essas aproximações rápidas, tabelas rápidas, a gente já tinha visto com o Mourinho sim. E a gente conseguiu ver nessa sequência de 10 jogos ótimas que o Solskjaer teve, né? Mas enfim, acho que avaliando o trabalho como um todo, na minha opinião, é fraco. O Solskjaer pode oferecer mais, porque o elenco dele pode não ser o melhor do Big Six, não é, na minha opinião, é até o pior do Big Six. Mas ele é o sexto melhor elenco da Premier League. Talvez sétimo, disputando ali com Leicester e Wolverhampton, mas bate de frente, não sai perdendo para esses dois elencos. E o desempenho é muito ruim. O Wolverhampton teve desempenho ruim de temporada, mas agora já retomou a ser o Wolverhampton que a gente conheceu na temporada passada. Pouca posse, velocidade na recomposição, verticalidade, né? O Raul Jimenez puxando os contra-ataques para a projeção do Diogo Jota, que até vem perdendo destaque, né? O Adama Traoré, que acabou fazendo essa função no segundo tempo, conseguiu ser bastante efetivo, como cara para acompanhar a jogada de velocidade. Se entenderam muito bem no jogo contra o Manchester City em diversos momentos. Né? E o Leicester com uma filosofia, uma ideia de jogo um pouco diferente, mas de ter a posse, tentar ser rápido e vertical a partir do momento que tem a bola ultrapassando a primeira linha. O Manchester United não tem isso, né? E isso é uma das principais questões. O Manchester United não tem ideia de jogo clara, o time é completamente perdido, com um repertório completamente pobre, assim, não tem nada para se ver nesse time do Manchester United. É praticamente aceleração para o lado esquerdo do Daniel James. Eu acho que isso passa muito pelo Solskjaer. Né? Ele não encontra alternativas de jogo, ele não parece enxergar alternativas de jogo para esse time,
e não parece ser capaz de tirar o máximo que esse elenco pode. Eu demitiria o Solskjaer agora? Pergunta. Não, porque na minha opinião causaria mais prejuízos ao clube do que se não demitisse. Então é melhor manter, né? Talvez ali no máximo até ali, no mínimo até ali, no mínimo na verdade, né? Até o meados da temporada, né? O que pode ser estranho, né? Porque é o período mais conturbado da temporada, mas enfim, pelo menos você chega um turno com o mesmo técnico, né? E se for trocar, troca ali lá para janeiro, quando passar o período conturbado, ou se for trocar, troca agora, né? Ou deixa para a próxima temporada. Eu não trocaria porque eu acho que causaria mais problemas e talvez pudesse funcionar muito mais como um paliativo do que de fato algo que vai ser útil para o time do Manchester United. Eu acho que vai causar mais prejuízos. Agora, o trabalho do Solskjaer até aqui, eu repito, é fraco. É o pior da era pós-Ferguson, um treinador que, por mais que tenha poucas peças, e talvez de todos seja o que tenha de fato menos peças e mãos para produzir, ele não consegue ter alternativa de jogo, ele não consegue tirar o máximo desse elenco, não consegue, talvez motivar ele faça bem o trabalho, porque o time é pilhado, o time entra sempre querendo ganhar, mas esbarra em diversos momentos na questão de campo, questão tática, questão técnica, e isso é trabalho do técnico, Solskjaer. E na minha opinião ele faz muito mal isso. Isso ficou mais evidente principalmente nessa temporada, quando perdeu peças importantes e com as peças que tem não consegue fazer o elenco render, porque pode render mais do que de fato está entregando. Enfim, né? É isso, deixe sua opinião aí embaixo, essa é a minha opinião. Não acho que deva demitir o técnico agora, porque na minha opinião é trazer mais pontos negativos, mais questões negativas do que positivas para o elenco. Agora, sequência de trabalho, eu não quero enxergar o Solskjaer numa sequência de trabalho para o Manchester United, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.